Quando você se tornar cristão, ou se torna cristão, você não vai mais poder fazer um monte de coisas. E na verdade isso tem pouco a ver com a regra do pode ou não pode. Tem muito a ver com ser. Tem muito a ver com aquilo que você começa a construir com Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre a dinâmica da vida de uma pessoa antes de ela ser cristã e depois que ela se torna cristã. Quando você ainda não é um cristão, de repente esse seja o seu caso. Talvez você é uma pessoa que cresceu em uma casa onde você tinha muitos princípios conservadores de família. Sabe, você era muito orientado para a família. Você passava Natal junto com a família. A sua mãe, ela ensinou para você várias vezes o que você pode, o que você não pode. Seu pai instruiu você a fazer as coisas da forma correta, como, por exemplo, não roubar, não mentir. Então, estas coisas, elas podem nortear os princípios, eles podem nortear a vida das pessoas que não são cristãs também. De repente a pessoa ela é espírita, a pessoa ela tem uma outra religião. O cristianismo que eu quero falar aqui, ele não se trata de uma nomenclatura, ele não se trata de uma religião. Ele se trata de um estilo de vida, de andar seguindo os passos de Jesus Cristo, de acordo com as palavras que Jesus Cristo falou na Bíblia Sagrada e de acordo com as palavras que Jesus Cristo vai falar através do Espírito Santo e através de situações de pessoas. Porque Deus ele continua falando. Você só precisa saber ouvir. E no quesito de ouvir a Deus, não tem muito a ver com a sua audição. Tem a ver com todo o resto, mas tem pouco a ver com a sua audição. Porque Deus, ele não vai falar audivelmente como eu estou falando aqui com você. Ele pode falar? Pode. Ele já falou? Já. Tanto com pessoas do nosso século, tem vários testemunhos que eu já vi na internet, alguns eu dei muita credibilidade, e quanto com pessoas do passado, por exemplo. Deus ele falou ali audivelmente, eu gosto de falar pessoalmente, mas Deus é espírito, mas Deus ele falou audivelmente, a voz de Deus se materializou através do som para falar com Samuel. E Samuel ele até ficou confuso, porque não era natural para ele aquela voz. Ele morava ali na casa do sacerdote e ele estava acostumado a ouvir a voz do sacerdote. Então, quando ele ouvia uma outra voz, ele até confundiu ali com a voz do próprio sacerdote. Mas depois o sacerdote entendeu que a voz de Deus tinha se materializado para falar com Samuel, porque o sacerdote falou: eu não estou falando com ele, então quem é que está falando com ele? Nós dois servimos a Deus, então quem está falando com ele é Deus. Então Deus ele vai usar todo o resto. Por exemplo, Deus ele já falou comigo através de uma menininha, uma criança, dentro de um transporte, dentro de uma van. Eu estava indo tirar minha vida na época. Só para você ter uma ideia, você falou, pô, tirar a vida, eu era um garoto de 14 anos, estava desesperado, meu pai tinha sido assassinado, eu sofria várias situações em casa, minha família não aceitava o meu cristianismo, eu tinha acabado de me converter, a minha mãe era católica, baiana, tradicional ali, uma católica muito tradicional, cheia de tradições, e ela falou para mim, ou você vai ser dessa igreja, ou você vai ser da minha casa, não dá para ficar, não dá para ser os dois, ou você sai da igreja ou você sai da minha casa. E acabou que eu acabei saindo da casa da minha mãe e fui morar com uma outra família, até me tornar um pouco mais independente e morar sozinho. E eu estava vivendo um momento de tanta pressão, de tanta dor, sabe, na alma, coração doído, aquela dor emocional, aquela falta do meu pai, aquela pressão em casa. A minha mãe, como eu falei para vocês, minha mãe era de uma região da Bahia onde o pessoal era muito vingativo. Então, quando meu pai foi assassinado, minha mãe queria de qualquer custo que eu e meu irmão vingássemos a morte do meu pai. E no dia de vingar a morte do meu pai, eu desisti porque eu fui convidado para ir em uma igrejinha batista. É uma igrejinha ali calma, né, serena. E eu fui convidado para aquela igreja. E com muito custo eu aceitei o convite, porque houve uma ação de Deus ali, porque eu recusei. Eu dei uma recusa para a pessoa. Falei, não, eu não quero ir na sua igreja, porque eu estou ocupado agora e vou ali fazer uma coisa. E ele insistiu, ele falou, essa coisa pode esperar. E essa coisa que eu ia fazer era ir lá matar o cara que matou meu pai. Já estava tudo esquematizado, tudo armado. A gente vinha planejando isso há uns 3 meses. Eu arrumei compassas, arrumei armas, tinham 4 armas no carro que a gente ia lá cometer o crime, naquele dia. E naquele mesmo dia, ele insistiu e eu comecei a sentir algo muito forte dentro de mim. E eu acabei aceitando o convite, tirei a arma da cintura, joguei a arma no banco do carro e fui. Eu já contei isso outras vezes. No que eu tirei a arma da cintura e coloquei no banco do carro, os 2 caras, que eram nossos comparsas, meio do meu irmão, eles ficaram com raiva. Falou, pô, peraí, cara, você chama a gente pra ir lá vingar a morte do teu pai, aí na hora H, tu tira a gente de tempo, tu tira a arma da cintura e deixa a gente aqui sozinho e fala que vai pra igreja rezar? Quem você pensa que é? E aí o meu irmão interviu por mim,
e falou, não, deixa meu irmão ele tá tendo muita dificuldade com essa questão da morte do meu pai, ele tá muito emotivo, sofrendo muito, então vamos lá, só nós mesmos, deixa meu irmão, ele quer ir pra igreja, deixa ele ir, é isso aí. E eu acabei ali indo pra igreja, e o meu irmão foi lá com os caras que cometeu o crime. Né? O desfecho da história era, naquela mesma noite meu irmão foi preso, eu fui pra igreja, e daquele dia em diante eu tomei uma decisão ali radical de que eu seria cristão. E veja, eu estava ali muito emotivo naquele dia. E eu estava drogado também, muito drogado, porque a gente tinha se drogado para poder ir lá cometer o crime. E eu estava muito emotivo. Eu lembro que quando começaram a cantar o louvor, eu chorei muito. Eles cantaram um louvor, deixa eu até pegar meu violão aqui. Eles cantaram um louvor naquele dia, eu nunca esqueço, cantar um trechinho desse louvor. E quando esse louvor aqui começou a tocar, cara, eu me derramei. E Deus, ele realmente começou a falar comigo através daquela canção. Tinha emoção envolvida? Tinha, porque nós somos seres emocionais. Deus, ele é espiritual, Deus, ele também tem emoção, está claro na Bíblia, o próprio Jesus chorou, mas naquele momento não era a emoção tomando conta de mim, a minha emoção, ela tomou lugar sim, mas Deus, ele estava claramente ali falando comigo. E conforme eles começaram a tocar essa canção aqui, ó, eu comecei a chorar, eu comecei a me derramar, e naquele dia eu fiz uma decisão que já dura mais de 20 anos, e eu ando com Jesus até hoje. E essa é a canção. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Cara, quando essa música começou a tocar, imagina uma criança de 12 anos de idade, tinha acabado de perder o pai assassinado, estava muito machucado, muito ferido. Naquele momento, eu desabei. Eu comecei a chorar e chorar muito. E o Espírito Santo ele começou a falar comigo, mesmo eu drogado. Eu desmaiei naquele dia ali na igreja. Graças a Deus que o pastor da igreja ele era um bombeiro, então ele entendia ali de primeiros socorros. Mas foi um dia memorável na minha vida e naquela igreja, na história daquela igreja, Igreja Batista Bethsaida. E naquele dia, eu entreguei a minha vida. Só que tem o seguinte, o processo de conversão é uma jornada, não é uma atitude. A decisão é uma atitude. Assim como o perdão. Quando você perdoa alguém, o processo terapêutico é uma jornada. Leva-se tempo. Por quê? Porque é emoção. A emoção ela é viva, pessoal. É como o corpo. Quando você machuca a sua pele, todo o seu sistema ali de defesa, os seus anticorpos, os seus glóbulos brancos, vermelhos, todo o seu sistema ali, eles vão lutar para estancar aquele sangue e para fechar aquela ferida. Só que uma ferida, ela leva tempo para cicatrizar. Existe um processo. Não é machucou e se curou instantaneamente. Quando a gente se machuca, o machucado, a gente não fala, ai, machuquei. Fecha. Aí o machucado vai e fecha instantaneamente. Não, leva-se tempo. Nasce ali aquele pus, aí depois cria aquela casca, que é a nova pele que está se formando, é o processo de formação da nova pele quando a pele é ferida. E aí depois a gente tira aquela casca, limpa, ali tem pus, tem sangue, e aí é um processo de dor. A alma é a mesma coisa. Quando você se entrega a Deus, o ato é espiritual. Você entregou ali, a gente fala que a gente entregou a nossa alma a Deus, mas o Espírito, ele fala com o nosso espírito. É por isso que a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a alma é fraca. Então, a Bíblia, o Espírito, como o Espírito, Deus, ele começa a falar com o seu espírito. E a sua alma é o seu sistema emocional, o seu sistema de sentimentos, de emoções, sabe, de tudo que você sente. Então, o que você tem que entender? O processo terapêutico ele demora, mas a decisão, eu fiz a decisão naquela noite. E eu paguei um altíssimo preço por essa decisão, e eu era uma criança radical.
Eu ia pagar todos os preços. Se tivesse que ir embora da casa da minha mãe, eu iria pagar aquele preço. Então eu era um cara pé no chão. Eu sabia o que eu queria. E eu fiz uma oração naquela noite, que foi uma oração silenciosa. Eu fiz uma oração repetindo o que o pastor pediu para eu repetir. Deus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu fiz essa oração. Foi uma confissão de fé pública. Só que eu fiz uma oração no meu íntimo e ninguém ouviu. Somente eu e Deus sabíamos daquela oração feita naquele momento. E eu falei para Deus o seguinte: Deus, eu estou cansado de sofrer. Eu tenho apenas 12 anos de idade, mas eu já sofri muito. E a gente já havia sofrido muito, gente. A gente veio de uma invasão, aí derrubaram aquele prédio que a gente morava, os pais brigaram com a polícia, e foi aquele reboliço todo, aquela quebradeira. Aí meus pais foram morar nas ruas, aí foram morar no albergue, só que tinha muitos filhos, não podia morar no albergue. Aí minha mãe e meu pai foram morar debaixo de uma árvore. Aí à noite, quando chovia, ia para debaixo de uma rodoviária, porque senão a gente ia se molhar tudo, a gente dormia embaixo de um banco de concreto na rodoviária. E isso foi assim até o meu pai descobrir um assentamento que estava nascendo numa cidade, um bairro chamado Samambaia na época. Hoje Samambaia é uma cidade, hoje é um bairro conceituado, né? Tem muitos comércios, muitas empresas, toda pavimentada. Mas antigamente era só mato. Tinha um chafarizinho lá pra gente lavar as nossas roupas, mas aquele lugar ali já representou ali um grande passo, uma grande mudança de vida. Isso foi na década de 80 e 90. E ali a gente sofreu muito naquela época ali. Sofremos muitas privações. Minha mãe e o meu pai era lavador de carro, minha mãe era passadeira de roupa. E a gente era tudo pequeno, meus pais tiveram 5 filhos, a minha mãe já tinha um outro filho do primeiro casamento dela. Minha mãe foi para Brasília, foi de São Paulo para Brasília porque foi traída pelo primeiro marido em Brasília, e na dor ali de não conseguir lidar com aquilo, fugiu com o filho, deixando uma filhinha para trás, porque ela não conseguiu trazer a filha dela. Então minha mãe desde sempre já sofria muito, né? Já saiu da Bahia fugida também, porque quando a mãe dela morreu, o pai dela era muito bruto e judiava das crianças, então o irmão dela foi trabalhar em obra lá em Guarulhos, e ela foi junto com esse irmão para não ficar sofrendo com o pai. Aí lá conhece um cara, casa com um cara, o cara vai lá e trai ela na própria cama dela. E aí ela vai e não aguenta aquilo e foge para Brasília. Conhece meu pai, que era um andarilho, um cara que estava fugindo da guerra do tráfico no Rio de Janeiro. Que era um cara sofrido, que cresceu nas ruas, que cresceu sendo apanhado, que cresceu sendo surrado, abusado. Que meu pai virou andarilho, andava de estado para estado a pé, passava 1 mês, 2 meses andando, dormindo na beira de estrada. E aí meu pai chegou em Brasília, se hospedou em um albergue, por coincidência, quando a minha mãe veio de São Paulo para Brasília, se hospedou naquele albergue também, porque veio para ficar na casa de uma irmã de criação, mas aí o marido teve confusão lá com a irmã dela e não quis minha mãe lá. Minha mãe teve que se abrigar em um albergue, e aí acabou que os dois se encontraram ali naquele albergue. Minha mãe muito sofrida, não tinha para onde ir. Meu pai sofrido, mas já era de rua, conhecia um pouco. Falou: não, vamos sair desse albergue, vamos morar em algum lugar. Acharam um prédio abandonado, já morava um monte de gente ali. Ele entrou, pegou ali um lugarzinho, cobriu ali, o prédio não tinha paredes, cobriu ali o prédio ali cercou ali de papelão, de lona, de pedaço de pano, e ali foi morar com a minha mãe. E ali os dois ficaram morando. Naquele cenário ali, eu nasci, minha irmã nasceu, o meu outro irmão nasceu, o meu outro irmão nasceu, e o meu outro irmão nasceu, e a gente já tinha um irmão. Né? Então a gente tá falando de uma época, você pode estar até falando, né? Até julgando a minha mãe, mas também a mulher paria que nem cadela, né? Eu já ouvi isso quando eu era pequeno. Cara, isso foi na década de 80, amigo. Quando não existia método contraceptivo, direito, quando a gente não tinha acesso às coisas direito, sabe? Então foi sofrido. A vida dos meus pais foram muito sofridas. A gente já viu desse sofrimento. Então, quando eu cheguei na família, eu já peguei a carruagem andando, a carruagem de sofrimento. O sofrimento já estava instalado naquela família. Eu só aumentei o sofrimento daquela família. Porque imagina, uma criança pequena, eu era muito chorão. Minha mãe apanhava constantemente do meu pai, porque o meu pai era pai de primeira viagem. Qualquer chorinho meu, ele achava que a minha mãe estava judiando de mim, que a minha mãe não tinha me dado de mamar, que a minha mãe não me limpava. Aí ele agredia minha mãe, batia na minha mãe. E eu era criança, eu ia fazer o quê? Eu era criança, chorão. Por quê? Não sei. De repente o ambiente era assustador, não sei. Eu era criança, não lembro dos detalhes, mas eu era uma criança que eu causei muitos problemas desde cedo para minha mãe, porque minha mãe apanhava por causa de mim. Claro que não é por causa de mim, é por causa da falta de sabedoria do meu pai não saber lidar com um filho pequeno. Hoje eu tenho um filho pequeno. Eu tenho um filho que tem 3, fez 4 anos agora. E ele faz as birras dele, só que eu não fico culpando, sabe, a mãe dele por causa de coisa que ele faz, porque eu sei que é coisa de criança. Então, voltando para a essência desse vídeo, você tem que entender o seguinte: a estrada do cristianismo é uma jornada. E você vai ter problemas.
Muita gente é atraída para o cristianismo por causa de bênçãos. O marketing do cristianismo hoje em dia são as bênçãos. E olha só isso. Todas as pessoas, ou pelo menos grande parte, a parte massiva, grande parte massiva das pessoas, elas vão a uma igreja evangélica e elas aceitam a Jesus como o seu único Senhor e Salvador por causa de um sofrimento que elas estão vivendo, por causa de uma situação que elas estão passando, uma situação de dor, de perda. Foi assim comigo. Eu fui para a igreja por quê? Estava sofrido, de luto, meu pai tinha morrido. Eu fui para a igreja por conta disso. E aí a maioria das pessoas, elas vão para a igreja, e aí ali no ato da dor, olha só a situação. Você vai para uma igreja, a igreja lotada. Você não conhece ali ninguém. Você vai convidado geralmente por alguém. Esse é o marketing da igreja, é o boca a boca. Você vai convidado por alguém ou você vai convidado por a televisão, nas igrejas que tem televisão ou que tem programa na TV. E aí quando você chega ali tem um monte de gente. Aí o pastor vai lá, você já está todo quebrado, todo arrebentado. O pastor começa a falar de solução. Jesus ele pode curar, Jesus ele pode te libertar, Jesus ele pode mudar a sua vida pode mudar da água para o vinho. E de fato, o pastor não está mentindo, Jesus pode fazer tudo isso. Só que tem um processo. Às vezes Jesus ele te liberta ali na hora de algumas coisas, só que aquele vício que você teve, seja vício em drogas, vício de sofrimento, vício em qualquer coisa, aquele vício ele trouxe hábitos para a sua vida, ele trouxe comportamentos. E o comportamento ele é mudado através do tempo, do processo do tempo. Então, se você vai para a igreja, você senta ali na igreja, aceita Jesus, pensando que você aceitou Jesus e plim, a sua vida vai mudar da água para o vinho, do dia para a noite, você está enganado. E por que muita gente aceita Jesus nas igrejas? Por pressão. O pastor fica insistindo. Eu sei que você está aí, Deus está falando com você, Deus manda eu te dizer que Ele quer ter um encontro com você. E de fato, o pastor não está mentindo. O pastor está fazendo o papel dele. E aí você, às vezes, ali, você não quer, você não tá preparado para aquilo, você não sabe, você está ali, aí você, no meio de todo mundo, você vai e levanta a mão. E muita gente não levanta a mão, sabe por quê? Porque tem medo do pastor chamar lá na frente. Fala, não, não vou levantar a mão aqui não, eu até quero, tô sentindo de levantar a mão, mas eu até quero, sabe? Mas eu não vou levantar a mão aqui não, porque o pastor vai pedir pra eu ir lá na frente, muita gente, eu vou passar vergonha. A pessoa não levanta a mão. Mas ela sentiu que quer. Mas aquele sentimento não é genuíno. Porque se fosse genuíno, aquilo ia ficar ali incomodando a pessoa. Cara, a necessidade de Deus, cara, você tem que mudar de vida, sabe? Eu tenho que voltar lá naquela igreja. Não, a pessoa ela volta para os prazeres dela, ela volta para a rotina de vida dela, sabe? Cervejinha, sair com os amigos. Tem umas pessoas que são estelionatárias, faz esquema de cartão de crédito, esquema disso. Elas voltam para suas vidas. E o erro fica normalizado na vida delas. Então, a pessoa que ela se converte de verdade, a conversão dela é de dentro para fora. Algo dentro dela muda. É uma mudança dentro dela. E ela já não consegue mais se adequar a hábitos antigos. Só que ela ainda mantém muitos hábitos na vida dela. Muitos hábitos antigos. Vou dar um exemplo para você. Quando eu me converti, eu fiz uma oração genuína, gente. Eu fiz uma oração que o Espírito Santo veio, gente. O Espírito Santo veio, falou comigo, eu fiz oração. Porém, assim que eu voltei para casa, eu fumei um cigarro. E aí você sabe de que eu fui acusado? De crente safado, crente fajuto, crente vagabundo. Que crente é esse que foi para a igreja e aí agora tá aqui fumando? Você não é crente não, você é crente da bunda quente. Eu ouvi isso. Isso trouxe confusão. Eu falei, senhor, mas peraí, mas o sentimento e a decisão de ser crente eu tive. Mas é porque isso aqui tá me dominando. Como é que eu faço para isso aqui não me dominar? Aí começou o processo ali de luta, de mudança do hábito, entendeu? Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar hábitos bons e colocar no lugar dos hábitos ruins que eu tinha. E isso foi um processo e demorou muito tempo. E eu fiquei 1 ano na igreja assim. Gente, Pedro, o apóstolo Pedro, o cara que foi o precursor da igreja, ele andou com Jesus por 3 anos, ele teve experiências com o Espírito Santo, ele viu Jesus ali na transfiguração, Elias, Moisés, ele teve várias experiências com Deus, ele andou sobre o mar, ele deu alguns passos sobre o mar junto com Jesus. Foi o único ser humano na Bíblia Sagrada que teve essa, sabe, essa sagacidade, como eu posso dizer, que teve essa oportunidade e essa fé, essa coragem, essa ousadia de andar sobre o mar. Ele. E aí tem pessoas que falam assim, né? Ah, mas ele andou sobre o mar, mas ele afundou. Ah, mas tenta você, pelo menos, andar. Se você pisar, você já vai afundar de vez. Ele, pelo menos, deu alguns passos. Ah, mas Pedro afundou porque ele não teve fé suficiente em Jesus. Então use a sua fé e tente andar você, pra você ver se a sua fé alcança a de Pedro. O cara tinha muita fé, muito mais que eu e você juntos. Tanto que andou sobre o mar. Só que aí, por um momento, olhou para as circunstâncias e acabou ali, de fato, afundando. E aí Jesus o socorreu. E é isso, quando você anda com Jesus, ele, quando você está na fé,
e você não tem fé ainda suficiente, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, porque do tamanho do grão de mostarda já é suficiente para você mover muita coisa na sua vida, mas quando você ainda não atingiu esse nível, a sua fé ainda é microscópia, ou microscópica, é microscópio que diz, né? Então, Jesus, ele sabe que você tem fé, mas não é o suficiente, então ele não vai ele não vai deixar você afundar. Mas veja bem, esse Pedro, mesmo sendo quem ele era, pessoal, ele ainda negou a Jesus. Ele ainda teve os vacilos dele. Ele andava armado, andava com a faca, ele cortou a orelha de uma pessoa na Bíblia chamada Malcolm, no ato da prisão de Jesus. Ele negou Jesus. Ele cometeu sucessivos erros depois que já estava andando com Jesus por 3 anos. Ele era precipitado, falou que não ia negar Jesus ali no meio da mesa com os 11 irmãos de discipulado dele. E Pedro era Pedro. Pedro era o apóstolo Pedro que você e eu conhecemos hoje, se você ler a Bíblia Sagrada. Então, o processo de conversão é uma jornada. Só que tem um porém. Você jamais, jamais vai voltar a ter prazer nas coisas que você tinha. Vou dar um exemplo para você. Quando eu fui para a igreja, eu permaneci fumando. Mas eu odiava o cigarro. Eu era muito frustrado. Eu tinha crises. Eu chorava. E aí eu tinha brigas, discussões com a minha mãe, porque a minha mãe me acusava muito, que você agora é crente da bunda quente, que você não é crente, que você vai pra igreja, mas você fica fumando. Porque ela tinha esse estereótipo do cristão, que tinha que ser um santo, um ungido, que não podia mais, sabe, nem sujar os pés no barro do bairro. Minha mãe tinha esse estereótipo, assim como várias pessoas até hoje têm, e tinham na época. E ela não entendia que era um processo, que eu estava em um processo. Eu estava dando alguns passos. A criança não nasce andando. Ela vai dando alguns passos. Primeiro ela é cuidada. Eu estava sendo cuidado na igreja, estava aprendendo, dando cabeçada. A criança não põe o dedo na tomada, a criança não põe um monte de coisa. Mas mesmo assim você não acha ela fofinha, bonitinha, você não gosta dela. É isso que estava acontecendo comigo. E aí depois fui dando os primeiros passos. Até que chegou um dia que eu estava tocando bateria na igreja, estava tocando violão, estava ali, já estava liberto do cigarro e estava andando com as minhas próprias pernas. Estava vivendo o cristianismo, a plenitude do cristianismo na minha vida. Então, o fato de ser cristão não quer dizer que eu não tenha problema. Não quer dizer que, às vezes, eu ainda sou impelido pelo pecado. Ou você acha que quando eu vou para uma academia, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro hoje, eu não tenho muito esse problema. O país é frio, sabe? Agora a gente está no verão, está muito calor, mas geralmente o inverno aqui é muito longo. Então as pessoas estão sempre bem vestidas, bem empacotadas. Então você vai para a academia, está todo mundo bem vestido, de moletom. No Brasil, não. As mulheres usam roupas extravagantes, né? Quase não usam roupas, na verdade. Então você vai para a academia, você está ali na frente do equipamento ali, malhando, aí a mulher passa, né, com aquela negócio daquele tamanho na sua frente. Gente, eu sou ser humano. Então, às vezes, eu tô ali, eu tô sempre vigiando, mas às vezes eu tô ali, eu sou impelido a olhar para aquele negócio ali. Mas qual é a diferença? Eu não vou usar daquilo como um artifício para me viciar naquilo. Caraca, olhei para aquilo ali, agora eu vou acessar um site de pornografia, agora eu vou, meu irmão, vou pagar uma prostituta, agora eu vou sair comendo geral. Não, eu luto contra aquilo que quer me desviar da minha fé. E aí tem gente que entra naquela regra do pode e não pode. Ah, pode isso, não pode aquilo. Queridão, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse é o sinal que você se converteu de verdade, tá? Porque existe a conversão genuína e a conversão que não é genuína, tá bom? O sinal que você se converteu de verdade é, meu irmão, não tem essa regra de pode e não pode na sua vida. Você quer Deus. Você quer Deus, cara. Você tá louco, você tá apaixonado por Deus, você quer Deus. E isso só cresce. Tudo bem que depois vira mais racional, porque no primeiro momento é muito emoção. Você canta, você chora, você quer ir pra igreja, você quer dar o dízimo, você quer dar oferta, você quer participar da igreja, você quer fazer isso. Aí depois você vira mais racional, você fala, opa, não, agora eu já tô mais. Eu já sou pelo menos um adolescente na fé, não sou mais criança na fé. Eu já, né, agora, aquelas coisas de doido de criança, eu já tô mais tranquilo, já passei, já vivi aquele primeiro amor, aquela paixão. Mas você sempre quer mais, cara. A chama não deixa de arder. O fogo ele pode até diminuir, mas a chama ela continua ardendo dentro de você. Então você não fica nesse joguinho de pode ou não pode. O que você pensa? Qual é a avaliação que você faz quando você se conversa? Você fala, cara, eu tenho um relacionamento com Deus. Se eu fizer isso aqui, o que vai afetar no meu relacionamento com Deus? Aí eu te faço uma pergunta. Você consegue se prostituir? O que é prostituir? É você que ainda não é casado, ficar mantendo relação sexual com pessoa, seja casados ou solteiros, ou você que é casado, manter relação sexual com quem é casado solteiro, que não é o seu cônjuge. Isso é prostituição. E aí tem os braços da prostituição. Pornografia, ficar olhando para mulheres na rua, ficar olhando para vídeos na internet, tem os braços da prostituição. Mas você que anda com Deus de verdade, você consegue olhar nos olhos de Deus depois? Você consegue? Pensa comigo, é mais ou menos assim. Ó.
Você é pego por uma pessoa, para sua esposa, ou pelo seu pastor, ou pelo seu filho, fazendo uma cagada. A cagada. Você consegue olhar nos olhos da pessoa assim normalmente depois? Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Então, meu irmão, o cristão de verdade, ele tem um relacionamento com Deus, pessoal. É aqui, ó. É no quarto, é no dia a dia, é quando ninguém te vê. Eu tô aqui nos Estados Unidos, não tem olho dos meus líderes no Brasil. É eu e eu, entende? É quando ninguém me vê que eu provo o meu cristianismo. E o meu cristianismo não é provado para ninguém. É provado para mim mesmo e para o meu Deus. Eu mostro, é pelos frutos que se conhece a árvore. Eu mostro que sou cristão, não pelo que eu falo, mas pelos frutos que eu tenho. E frutos não tem a ver só com bens materiais. Ah, mas eu sou rico, eu sou aquilo, eu agi minha fé. Não, frutos tem a ver com conexão com Deus, com relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, então, meu irmão, você não tem frutos. É simples assim. Então não é questão de pode ou não pode. Vou dar um exemplo para você. Adão e Eva. Cara, eles não perderam só o jardim, pessoal. Eles perderam muita coisa. Eles perderam ali um lugar maravilhoso para morar. Eles viviam num ambiente maravilhoso. Mas acima de tudo, eles perderam a presença de Deus da forma que ela era manifestada. Deus não parou de se manifestar para aquela família, para Adão e Eva e os seus filhos. Tanto que Caim e Abel fizeram ali uma oferta. Fizeram uma oferta para quem? Para o Deus de seus pais. Então Deus ele estava ali, mesmo fora do jardim, Deus ele permanecia com a pessoa. Ele permanecia com Adão e Eva e com a família. Quando você peca, Deus ele não abandona você. A mão de Deus está aqui. E ela sempre vai estar aqui na sua vida. É você quem se move. É você que decide ficar aqui na presença dele ou sair da presença dele. Mas a mão de Deus, ela está sobre você. Mas você se move. E aí Deus ele permite que você se mova porque ele deu para você um negócio chamado livre-arbítrio. Você pode escolher. Existe controvérsia no livre-arbítrio, é claro, porque a Bíblia diz que Deus é que opera em nós tanto querer como efetuar. Né? A Bíblia diz que Deus fez até o ímpio para o dia do juízo, né? Como foi o caso, por exemplo, de Judas. Mas o fato é, você pode fazer escolhas humanas que vão levar você a um caminho de frutos bons ou frutos ruins. Então é isso que você tem que se perguntar. Você não tem que se perguntar assim, caraca, eu vou fazer isso, será que... Porque aí essa pergunta que você está fazendo, você está se colocando diante de homens. O que que o pastor vai pensar? Não, o que que Deus vai pensar? O que que Deus vai pensar de você? Na tua relação com Deus. Você vai conseguir olhar nos olhos de Deus? Você vai conseguir enxergar Deus? É isso que você tem que pensar, meu irmão. Não é se o pastor tal, se o líder tal, vão falar de você, que não sei o que, vai te colocar no banco. Não é isso. O teu relacionamento é com Deus. Se você for pro Japão, é você e Deus. Você pede amigo, você pede líder, você pede mãe, você pede pai pra morte. Você pede. Mas o teu relacionamento com Deus, você não vai perder nunca. Nem a morte pode separar do amor de Deus e da conexão que você tem com Ele. O teu espírito, ele continuará conectado com Deus se você aqui na Terra está conectado com Deus. Então é isso que você tem que entender. E a escola de Deus, pessoal, ó, a escola do mundo em geral, ela é a mesma dinâmica da escola de Deus. Porque como você é aprovado em uma escola? Através de um problema que você resolve, não é? O professor vai ali, dá uma prova para você, olha o nome. Olha o nome do trabalho escolar. Prova. O professor te dá uma prova, você passa pela prova. Antes de passar pela prova, você se prepara para passar pela prova. Você, no caso da prova aí, falando de uma prova aí no setor de educação, você se prepara, você estuda, e aí depois você faz a prova, e aí depois você é aprovado, e ao ser aprovado, você recebe benefícios de passar para um próximo nível, e esse próximo nível ele pode te trazer muitas coisas. Por exemplo, se você passa em uma prova em um concurso, você vai ganhar uma grana que você vai comprar a sua casa, você vai comprar seu carro, essa grana vai pagar as suas férias, essa grana vai pagar as escolas dos seus filhos, essa grana vai pagar as roupas dos seus filhos. Por quê? Porque você passou por uma prova. Deus é a mesma coisa, gente. Entende? Você começa a andar com Deus e não é, gente, que Deus ele vai começar a provar você, testar. Deus não tenta ninguém. Se você está tentado, atraído pelo sexo, pelo pecado, se você é casado, está atraído por uma mulher, isso aí é coisa da sua carne, dos seus desejos. Você precisa usar alguns artifícios como alguns recursos como jejum, oração, confessar, falar da tua fraqueza para uma pessoa, um pastor, um bom amigo, um conselheiro. Né? Então, você passa por essa prova e aí Deus ele vai e começa a promover você. Então é a mesma coisa na fé. Você passa e você é aprovado. A prova não serve para matar você. A prova, ai meu Deus, eu tô passando pela prova. Sabe, tem gente que vive se comiserando, autocomiserando. É autocomiseração emocional. Já viu aqueles filmes que os padres ficam se autoflagelando? Eu não mereço, eu sou pecador, eu tenho que morrer. Tem gente que é assim. Então,
A fé, ela é dinâmica. A escola da fé é dinâmica. Você está passando pela escola da fé. Você está indo, você está caminhando. E você precisa entender o seguinte. Você tem que entender o seguinte. Não é a homens que você deve satisfação. É a Deus. É a Deus. É o relacionamento com Deus. O que Adão perdeu no jardim não foi o jardim do Éden, gente. Porque o lugar que ele foi, pô, é duro, é difícil, mas continuou tendo árvore. Lá tem árvore, ele comeu da árvore, entendeu? A vida não é fácil. Agora, lá já estava tudo plantadinho, bonitinho, ele só precisava cultivar ali, né? Regar, tal, fazer tudo certinho. Agora não, agora ele ia ter que trabalhar duro, tinha que fazer calo na mão, ia ter que, sabe, trabalhar ali plantando, colhendo. Não ia ser fácil. Mas ele continuou tendo um ambiente de paz. Por exemplo, eu vivo aqui nos Estados Unidos, casa que eu moro é um ambiente de paz, sabe? Os pássaros cantam. Se eu levar meu celular ali fora, você vai ver. Os pássaros cantam. Não tem aqui muro em torno da minha casa, é um ambiente de paz. Se parece que está no paraíso. Então, Adão ele continuou tendo um ambiente onde ele podia cultivar o ambiente que ele queria viver em paz. Mas ele perdeu a presença de Deus, aquela presença que falava com ele ali na viração do dia. Ele perdeu aquilo. Então, quando você perde aquilo, e ele não tinha que se reportar para ninguém, gente. Não tinha nenhum líder, nenhum pastor, nenhum bispo ali para ele poder se reportar. Era ele com Deus. Ele perdeu a conexão com Deus. Então é isso que você tem que entender. Quando você perde essa conexão com Deus, meu irmão, não tem essa de pode ou não pode. É por isso que eu não tenho essa. Ah, posso fumar? Eu não fiquei indeciso entre posso fumar e não posso. Não, eu fumava, eu odiava aquele cigarro. Tanto que a minha estratégia de oração para largar de fumar, sabe qual foi? O Senhor, eu quero eu quero sentir tanto nojo desse cigarro que o cheiro de cocô vai ser perfume nas minhas narinas. Eu quero sentir nojo desse cigarro. Me dê nojo. Até que um dia, depois de um ano, esse nojo chegou. Hoje eu não suporto cheiro de cigarro. Se estiver fumando no ambiente, eu saio. O nojo chegou. Então, eu não fiquei mas pode ou não pode? Fuma maconha ou não fuma maconha? Fuma cigarro ou não fuma cigarro? Vou na balada ou não vou na balada? Né? Canto música secular ou não canto música secular? Bebo cerveja ou não bebo cerveja? Sabe, gente, a fonte de prazer é a alma. Todos os prazeres. Não é que a sua alma não tenha que ter prazer. Você é ser humano para você viver a experiência humana. Aliás, minto, você não é ser humano, você é um espírito eterno. Você é um espírito eterno. E aí você tem um corpo para ter uma experiência humana. Você é espírito e tem um corpo. Você não é o corpo. Tanto que o corpo um dia morre e vai pro cemitério. Até aí, você concorda comigo, né? Você sabe que você vai morrer um dia, não sabe? Carbono. Vai se desfazer. Eu vou morrer, você vai morrer. Eu já enterrei meu pai, já enterrei minha mãe, já enterrei minha filha, já enterrei meu irmão. Né? E daqui a pouco alguém vai me enterrar. Espero que não seja tão cedo assim. E é isso. E aí, o meu espírito continua. É corpo, alma e espírito, queridão. Ah, mas eu não acredito. Não precisa se acreditar. Não precisa. Eu só acredito vendo. A experiência espiritual não tem a ver com os olhos. A experiência espiritual é pela fé. Eu não vejo Deus. Não sei se Deus é loiro, é negro, não sei. Deus é espírito. Mas eu sei, é uma certeza. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se sabe, que se espera. Então você precisa entender essa dinâmica. Não tem essa de posso isso, posso. Não. Não é essa de posso isso, pode aquilo. Não. É o seguinte. E eu e Deus? E a minha conexão com Deus? Deus vai parar de me visitar na viração do dia? Eu vou parar de ver a Deus com a frequência que eu via? E deixa eu falar uma coisa pra você. Pra eu terminar esse vídeo que ele já tá longo. Quando você perde a sua conexão com Deus, quando você perde a sua conexão com Deus, a sua descendência, as pessoas que virão depois de você, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, eles vão colher esse fruto. Eles vão colher esse fruto. Você sabe por quê que Caim matou Abel? Porque eles colheram um fruto de Adão e Eva. Poxa, mas você falou aí que é livre-arbítrio, faz o que quer. É verdade, faz o que quer. Só que é um pouquinho mais profundo. Existem algumas coisas hereditárias aí, sabe? Existem umas coisinhas assim. Sabe alguns comportamentos que você tem? Por exemplo, eu durmo, comportamento físico aqui, tá? Eu durmo com o meu dedão polegar, o dedão do pé, com o meu dedão do pé e o próximo dedo aberto assim no meu calcanhar. Eu só consigo dormir assim. Se eu não colocar o meu dedão do pé assim, ó, no meu calcanhar, eu não consigo dormir. Adivinha quem fazia isso? Meu pai. Eu peguei meu pai várias vezes, pessoal. Várias vezes, dormindo assim. Lá no sofá que ele dormia. Outra coisa, eu tenho uma dor no pé. É uma dor que não paralisa a minha vida em nada.
no meu pé esquerdo, que o meu pai tinha essa dor. Ele dizia que era um espinho. Aí eu ficava futucando ali para ver se encontrava espinho, ficava futucando com a agulha, mas nunca encontrava nada. E o meu pai tinha essa dor. Adivinha quem tem essa dor? Eu tenho essa dor. Então tem coisas, meu irmão. Ah, mas quando você aceita Jesus, o Espírito é esse que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Sim, espiritualmente é verdade. Só que hábitos, não é o processo dos hábitos não é assim que funciona. Não é assim, entendeu? Então tem coisas que você vai deixar, aprendendo a deixar de fazer ao longo do tempo que você aprende a ser um cristão autêntico. Então tem coisa que os teus filhos vão colher por comportamento teu, cara. É você que se comporta assim. Você já viu aquela história assim que o pai bebia, aí o filho bebia, aí o neto bebia. Então, existem algumas coisas, sabe, que a ciência explica e outras não. Outras são coisas do âmbito espiritual e que você precisa aprender. Mas o que você precisa saber é o seguinte: se você se converteu de verdade, você vai começar a questionar o seu relacionamento com Deus. E falar, cara, eu tô agradando a Deus? Aquilo que eu faço. Por exemplo, eu já quis ser modelo, já quis ser artista. Eu me amarro em andar sem camisa. Aqui no meu quarto, eu tô com camisa agora porque eu tô gravando pra você, mas aqui no meu quarto eu ando sem camisa. Mas são coisas que não condiz com aquilo que eu sou em Deus. Não condiz, gente. Entendeu? Não tem como eu cantar bem assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Aí depois cantar, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, tchan, tchan. Não tem como. Não tem como eu ficar vivendo uma vida dupla. Ah, mas é a minha profissão. Cara, respeita aí a profissão dos artistas que são, né, que eles falam que são cristãos e continuam vivendo a mesma vida. Eu respeito. Mas a mim não se aplica. Não se aplica, cara. A Bíblia fala, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para prover o seu próprio sustento. Aquele que fazia tal coisa, não faça mais. A Bíblia dá um exemplo para você poder jogar para as outras áreas da sua vida. Se você for uma pessoa inteligente, você vai saber destrinchar isso e aplicar na área que convém na sua vida. Depende de você. Então, para um bom entendedor, uma leitura da Bíblia básica, uma leiturazinha básica da Bíblia, basta. É isso. Não sou santarrão, não tô vomitando aqui santidade, que eu sou isso. Não, cara, eu tenho muitas faces. Se você me conhecer no bastidores, quem me conhece sabe. Sabe, eu sou um cara que eu tenho dificuldade com temperamento ainda. Às vezes eu sou um cara grosso, às vezes eu machuco as pessoas, entendeu? Eu tenho dificuldades ainda. Como uma pessoa que ainda não é casada, às vezes tem dificuldade na minha sexualidade, entendeu? Eu tenho coisas que eu luto, só que eu luto contra essas coisas. As coisas não tem me dominar. Né? Ela não se estabelece na minha vida como se ela vinha agora, entendeu? Tá dominado, tá tudo dominado. Não, eu luto. É guerra todo dia, meu irmão. Eu vou pra guerra todo dia. Eu luto. Mas essa é a marca do cristianismo. É o termômetro do cristianismo. É o seu relacionamento com Deus. Sempre se pergunta: e eu e Deus? E o meu jardim do Éden? E Deus vai continuar me visitando no meu jardim do Éden? E se eu morder desse fruto, dessa maçã, Deus ele vai continuar me visitando? Como é que é isso? É isso que você tem que se perguntar. Se você se fizer essa pergunta genuinamente, autenticamente, e você ouvir a resposta do Espírito Santo, e você depois se der uma resposta digna, você vai encontrar a sua própria resposta. Tá sempre em você, cara. Sempre é em você. Entendeu? É você e Deus. Então, faça essa avaliação e eu tenho certeza que a forma como você vive o seu cristianismo, ela vai começar a fazer mais sentido. Que Deus te abençoe e eu vou voltar com o próximo vídeo. Você quer saber o que é aquilo ali? Aquela camisa. Por que aquela camisa está pendurada? Aquela camisa ali é um movimento que eu faço parte, chamada Por Todo Mundo. Por Todo Mundo. Aqui nos Estados Unidos é Whoever Believes. Então eu faço parte do movimento Por Todo Mundo. Quer saber como funciona o movimento Por Todo Mundo? Fica aqui na minha página, que nós vamos postar muitas coisas ainda sobre a Por Todo Mundo. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau.